E vou mostrar a vocês algo que é muito difícil para tanta gente nos Estados Unidos entender. O conselho que vem na televisão, dado por almirantes e generais aposentados, não está apenas errado, está terrivelmente errado. Esses caras dizem coisas que beneficiam o próprio bolso ou agradam alguém. Não sei qual é a motivação deles, só posso supor. Mas uma coisa sobre a qual eu não preciso supor é que vocês, o povo americano, estão sendo enganados. Vou mostrar a vocês o que desencadeou tudo isso. Foi algo que vi ontem, dito por outro general aposentado, o general Wes Clark. Aqui está o general Clark dando seus sábios conselhos. Decidimos nos retirar e ficamos, como disse John Mearsheimer, com um memorando de entendimento pior do que tínhamos antes. Se deixarmos o Irã controlar o Estreito de Hormuz, isso é um golpe na nossa liderança global, na nossa capacidade de dissuasão, na nossa capacidade de liderar na Ásia e na segurança da Europa. Então há muitas consequências neste momento. Do que você está falando? Que se não mantivermos o controle do Estreito de Hormuz, isso vai nos enfraquecer na Ásia, vai nos enfraquecer na Europa, e que a nossa liderança global vai ser. Tenho uma novidade para você, general. Nós já sabotamos nossa liderança global e nossa reputação. A única razão pela qual eles têm o Estreito de Hormuz é porque nós o colocamos nas mãos deles. Se não tivéssemos escolhido uma guerra que eu, o coronel Doug McGregor, Matthew Ho e toda uma série de outras pessoas, antes de a guerra começar, dissemos que não teria sucesso. Nós dissemos porque ela não teria sucesso. E foi exatamente o que aconteceu. Você não precisa ser um estrategista brilhante, um teórico ou um homem experiente para olhar as evidências e dizer que as ferramentas que temos são ineficazes e insuficientes para alcançar um objetivo político naquele terreno, contra aquele inimigo neste momento. Não era difícil, bastava ser honesto a respeito. Então, eu entendo, o presidente Trump queria isso, foi pressionado por Israel, seja como for. Não vou falar sobre isso hoje, mas o ponto é que ele queria isso por seus próprios motivos. E ele recorre aos militares. E os militares ou não lhe deram informações honestas, embora alguns certamente tenham dado. Também falamos sobre isso no programa. Então não é como se todos os generais fossem ruins. Há alguns que realmente conseguem dizer a verdade. Nós pressionamos essa questão, pelo menos nos bastidores. Mas diante das câmeras, sabemos com certeza que homens como Jack Kenney, o general Kellogg, o general Petraeus, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, todos esses caras defendiam isso. Falavam que eles estavam, lembrem-se do Jack Kenney, eles estavam tão fracos quanto já estiveram em 47 anos. Esse era o mantra. Então o presidente Trump os está ouvindo. O público está ouvindo também e pensando, tá bom, esqueçam a questão moral. Eles estão dizendo, se eles estão tão fracos assim, é só derrubá-los. Vamos fazer isso. Nós dissemos a vocês que a realidade estava claramente exposta diante de todos. Não seria tão fácil assim. Eles não estavam tão fracos, e era extremamente improvável que isso desse certo. E vamos continuar com o que Clark está dizendo aqui, porque é importante. Ele está dizendo que nosso sucesso na Ásia e na Europa depende do que acontece aqui. Não, não depende. Acima de tudo, depende do que acontece na Europa, na Ásia e do que acontece na Europa. Portanto, o equilíbrio de poder na Ásia é o que importa para a Ásia. E a China. Como venho dizendo há décadas, e certamente nos últimos anos, nós nunca deveríamos lutar contra a China por Taiwan, porque perderíamos. Categoricamente, sem dúvida. Isso agora foi acelerado, pois vemos que nem sequer conseguimos colocar o minúsculo Irã de joelhos, dada a geografia onde concentramos todo esse poder de combate. Agora ficamos expostos ao ponto levantado pelo general Clark, embora não exatamente da forma como ele imaginava. Nossa liderança foi enfraquecida, não por causa do Estreito de Hormuz, mas porque tentamos alcançar o inalcançável. E nós estávamos alheios a isso, e dissemos não, vamos impor isso mesmo assim.
E agora todo mundo consegue ver. Estou falando principalmente dos nossos adversários. Veja, eles não são enganados por esse absurdo na televisão. Eles não ligam para isso. Na verdade, zombam de nós. Mas eles enxergam a verdade e dizem, os Estados Unidos são muito mais fracos militarmente do que pensávamos. E se não conseguimos nem colocar o Irã na linha, quando temos, pelo menos no papel, todas as vantagens do mundo sobre eles? O que alguém acha que aconteceria se entrássemos em guerra com a China por qualquer motivo? Taiwan, Mar do Sul da China, seja o que for. Seríamos esmagados, lutando a uma distância tão grande, com essa base industrial de defesa insuficiente, com essa quantidade insuficiente de mísseis de defesa aérea e de mísseis de ataque aéreo. Eles têm milhares e milhares a mais, numa base industrial que faz isso parecer minúsculo em comparação. Nós seríamos esmagados. É isso que importa para o equilíbrio de poder. Não o que acontece no Estreito de Hormuz, que nunca teria saído do nosso controle, nem do controle de ninguém, se não tivéssemos perdido esta guerra. E a mesma coisa acontece com a Rússia. Eles veem como somos fracos. Veem nossa capacidade de defesa aérea, o que ela consegue fazer e o que não consegue. E veem que o arsenal de mísseis deles cresce aos trancos e barrancos o tempo todo. E sabem que se algum dia houvesse uma guerra, seria principalmente uma guerra de mísseis e drones, porque eles não vão marchar com exércitos pela Europa. Mas certamente podem lançar frotas de drones e mísseis pela Europa. E se nossas defesas aéreas forem destruídas, eles também podem começar a enviar algumas de suas aeronaves e chegar cada vez mais perto dos nossos alvos. Tudo isso eles enxergam por causa da estupidez que cometemos aqui. E o General Clark tem essa visão míope de que, de alguma forma, o controle do Estreito de Hormuz, que não podemos tirar do Irã, é uma tarefa militar além da nossa capacidade. Não importa quantos mísseis a mais disparemos. Não importa se ficarmos ainda mais estúpidos e enviarmos tropas terrestres como o General Kellogg quer fazer. Nada disso fará diferença. Essa é a realidade, e não é tão difícil de perceber. Mas ele não é o único. Houve outro ontem. E falando do General Jack Keane, foi isto que ele disse. Quem acha que as negociações serão o caminho a seguir precisa encarar a realidade aqui. O Irã não vai fazer um acordo conosco que nos satisfaça. Precisamos reavaliar onde estamos. Escalar contra o Irã, que é o que temos feito dia após dia, com base nos ataques deles. É óbvio que precisamos fazer é retomar grandes operações de combate. É óbvio o que temos de fazer. Então vamos pensar nisso. É por isso que estou chamando a atenção para isso. Vocês viram o que ele disse? Viram o que ele está dizendo ali? A única resposta é voltar a operações de combate em grande escala. Mantenham isso no contexto deste último ano. Vejam, nós tentamos, general, por 40 dias. Depois, tentamos 2 meses de bloqueio. Nenhuma dessas medidas funcionou. Então tentamos 13 dias de outra operação de mísseis, um tanto limitada. Não tão grande quanto de 40 dias, mas foi mais uma operação. Não fez nada, exceto causar mais danos aos nossos aliados na região e às nossas próprias tropas. Mais pessoas foram mortas, mais ficaram feridas e mais das nossas bases foram destruídas. Você quer voltar agora a uma ofensiva em grande escala? Quer tentar fazer o que a primeira não conseguiu por causa das montanhas de granito e assim por diante? Simplesmente não vai funcionar, de jeito nenhum. E ainda assim, ele diz que a realidade diz que essa é a única opção aqui. E lembre-se, esse é o cara. Vamos dar uma olhada bem rápida em algumas das coisas que sabe o Keane vem dizendo ao longo do tempo. Aqui está o que ele realmente disse. Vamos voltar agora a 2022 e olhar para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos mostrar que há aqui um histórico consistente de erros e por que você nunca deveria ouvi-lo de novo. Foi isso que ele disse no início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós conhecemos a história do povo russo. Eles lutariam e defenderiam o seu país. Mas as pessoas estão fugindo disso porque não têm nenhum interesse pessoal nessa guerra.
Para elas, há 7 meses isso estava acontecendo em um lugar distante de onde viviam e elas não estavam envolvidas. Agora Putin as envolveu nisso. Então acho provável que isso se volte contra ele. E mesmo que ele consiga reunir centenas de milhares de tropas, eis o que vai aparecer. Pessoas fisicamente incapazes, pessoas sem condições médicas e, obviamente, pessoas que não estão preparadas psicológica e emocionalmente para lutar. E aquelas vão se juntar. Vão se juntar a uma unidade que está no campo de batalha, mal liderada, mal treinada e que não teve sucesso em conduzir as operações que vem tentando realizar. Então sim, Putin tem um problema aqui. Ele está perdendo a guerra agora. Isso não significa que ele vá acabar perdendo, mas certamente está a caminho disso. Então ele está a caminho de perder a guerra. Isso foi em 2022. E foi antes, acredito, antes de Mariupol cair, antes de Bakhmut cair, antes de Avdiivka cair, antes de Konstantinivka cair e assim por diante. Complete a lista. A Rússia não, já faz muito tempo. Já se passaram 4 anos e meio e eles não conquistaram. Mas desde 2023, no fim de 2023, tem sido um avanço russo ininterrupto o tempo todo. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas sempre metódico, sempre implacável. E o número de baixas continua aumentando. E você quer falar sobre, e ouça a justificativa dele. Os russos são mal liderados. Eles são psicologicamente incapazes. Eles não estão fisicamente preparados. São mal liderados. Esse tipo de coisa. Vemos evidências disso. Os russos cometeram alguns erros naquele primeiro ano. Eles reconheceram esses erros e então, como sempre fazem historicamente, quase sempre começam mal. E se você olhar para os últimos 200 ou 300 anos, isso aconteceu muitas vezes. Com certeza na Segunda Guerra Mundial. Lembre-se, eles quase foram destruídos como nação na Segunda Guerra Mundial, antes de finalmente se organizarem e começarem a virar o jogo contra os nazistas. Depois fizeram a mesma coisa aqui, quase como em um microcosmo. Mas então viraram o jogo. Desde então tem errado na ofensiva. E eles definitivamente não são mal liderados. Quer olhar o outro lado dessa conta? Quem é? É a Rússia ou é a Ucrânia que está tirando homens das ruas por anos, a ponto de haver tumultos físicos nas ruas? Há pessoas literalmente matando quem tenta fazer essas mobilizações forçadas. É a Rússia ou é a Ucrânia? Só estou perguntando. Você sabe a resposta, mas ele ou não sabe, ou escolhe não saber, porque como vocês viram na pequena lapela dele, havia uma bandeira da Ucrânia junto com uma bandeira americana. É aí que estão as alianças dele. Olhem a lapela dele. Dá para perceber que é uma aliança distorcida e difusa. Você não sabe de que lado ele está, porque ele tem os dois lados ali. Esse também é o mesmo cara que em 2023 foi entrevistado no The Washington Post por Mark Thiessen. É claro, o maior entusiasta da guerra entre todos os que não usam uniforme. E perguntaram, como seria uma vitória na Ucrânia? Isso foi em março de 2023, como vocês podem ver pela data. Então, 2 ou 3 meses antes de o lado ucraniano iniciar sua ofensiva de verão, a grande ofensiva que lançou em 2023. Eu escrevi, acho que em maio, então alguns meses depois disso, um artigo na publicação 1945, dizendo que seria um desastre. Na verdade, escrevi alguns nos meses anteriores. Acho que uma delas foi, na verdade, em março. Eu disse que isso nunca funcionaria e expus todos os motivos pelos quais não funcionaria. O general Keeney, por outro lado, o general Jack Keeney, foi isto que ele disse a Mark Thiessen. Tá tudo numa citação ali do lado esquerdo. Nós calculamos que se os ucranianos conseguirem continuar esta ofensiva e nós lhes fornecermos as armas adequadas, o que, claro, naquela altura já tínhamos dado a eles tudo o que tínhamos. A única coisa que eles não tinham eram os F-16, os mísseis HIMARS de longo alcance e os ATACMS. Todo o resto eles tinham. E como vocês vão ver, outro general, daqui a pouco, o general Petraeus, disse na mesma época que eles estavam prontos para avançar. Mas enfim, continuando, ele diz, se eles receberem essas coisas, e claro, até então, eles têm o que têm.
Então, em março, você não pode dizer, bem, vai haver outra coisa em andamento, porque já sabíamos o que estava em andamento. Então, enquanto ele diz isso, ele sabe o que eles têm. Ainda assim, sabendo disso, ele diz que se o lado ucraniano conseguir penetrar e atravessar o Oblast de Zaporizhia, avançar por um eixo em direção a Melitopol e chegar à costa sudeste, mas mais importante, conseguir cortar a rota de abastecimento leste-oeste. A famosa interrupção da ponte terrestre de que vocês já ouviram falar. Essa é a ponte terrestre para a Crimeia. E então, eles poderão avançar com mísseis e foguetes de longo alcance para começar a bombardear as bases russas na Crimeia, as bases militares e os depósitos que dão apoio significativo aos russos. E então, eventualmente, eles também podem usar manobras terrestres e armas combinadas para avançar rumo à Crimeia. Então, em março de 2023, antes de essa ofensiva ser lançada, ele disse sim, eles podem cortar a ponte terrestre, podem descer até a Crimeia. E então podem levar outras coisas adiante. Podem tomar Melitopol. Depois ele até chegou perto de Melitopol. E eu disse na época, eles não vão conseguir. Isso quase certamente vai ser um desastre. E aconteceu exatamente assim. E não fui só eu que disse isso. Eu expliquei a vocês o motivo antes. Eu sabia o que eles tinham. Sabia quais eram as capacidades deles. E sabia quais eram as capacidades russas. Eu sabia como era o terreno. Eu sabia o quanto seria difícil. O New York Times, o Washington Post e o Wall Street Journal tinham publicado fotografias detalhadas e imagens de satélite das linhas defensivas russas. Eu sabia o que eles tinham feito. Eu sabia o que eles tinham. Eu tinha sido o segundo no comando de um esquadrão de cavalaria blindada na Europa, no início dos anos 2000, como parte da primeira divisão blindada. E antes disso, tinha servido no 2º Regimento de Cavalaria Blindada nos anos 80 e 90. Então eu sabia. Eu tinha feito muitas manobras em terreno do tipo europeu, tinha atuado contra defesas no estilo soviético e contra ofensivas no estilo soviético. Eu sabia do que eles eram capazes. Esse cara supostamente era o general responsável por tudo isso. Como ele poderia não saber o que eu sabia? Então você tem que mais uma vez fazer a pergunta: ele estava mentindo? Ele está apenas enganando a si mesmo? Eu não sei. São perguntas para as quais eu não tenho resposta. Mas o que eu posso dizer de forma conclusiva, e a prova está bem diante dos seus olhos, aqui mesmo, é que ele deveria saber, qualquer pessoa deveria saber, o que aconteceria naquela ofensiva. Mas ele não sabia. Agora eu não estou apenas tentando pegar no pé do Jack Keane. E veja, é claro que ele não mudou. Foi isso que ele disse no mês passado. Mais uma vez, ele volta ao mesmo tema, repetidamente. A maré da guerra virou contra Putin. Não há prova disso. Há evidências de que os russos estão se fortalecendo e se preparando para algo maior. Mas mesmo fazendo isso, eles continuam pressionando o lado ucraniano. E a Ucrânia continua perdendo homens todos os meses, homens que ela não tem. Então ela está ficando cada dia mais fraca. Enquanto isso, os russos continuam recrutando, não mobilizando, mas recrutando, cerca de 30 mil soldados por mês. Eles seguem nessa mesma tendência agora. Quantos eles realmente estão perdendo, eu não sei. Não sei qual é a verdade sobre isso. Mas sei que talvez não sejam tantos assim, e eles continuam crescendo. São cerca de 1,5 milhão agora, em comparação com 900 mil quando a guerra começou. Então, sejam quais forem as baixas que tiveram, eles conseguiram recrutar gente suficiente para deixar o exército, ou as forças ativas, 50% maior do que era. O que isso diz sobre a capacidade deles? Você nunca deveria dizer que a maré da guerra virou. A Rússia perdeu milhões de homens? Estou falando de muitos milhões de homens, a ponto de não ter mais isso? O lado ucraniano ganhou milhões de homens, vindos de algum lugar que a gente não conhece? A capacidade industrial da Rússia desapareceu? Ela surgiu magicamente do nosso lado? Os estoques de drones, de mísseis de longo alcance, de bombas planadoras, tudo isso, o poder aéreo que os russos têm,
Isso desapareceu. E surgiu magicamente do lado ucraniano. Não. Portanto, numa guerra de desgaste, não dá para dizer que esse lado virou o jogo, porque consegue atacar alguns sistemas de entrega do tipo Amazon na Rússia e atingir algumas refinarias em áreas rurais. Do outro lado, eles estão sendo esmagados nessas mesmas categorias e em muitas, muitas outras. E mesmo assim, não entraram em colapso por causa disso. Então, por que você acha que alguns pequenos ataques do outro lado, que rendem bons vídeos, vão ter algum efeito? Aqui, não vão. É evidente que não vão. Deixa eu mostrar mais um sujeito. Ao mesmo tempo em que ele fazia esses comentários, em 2023, com Mark Thiessen, o outro grande general que por algum motivo todo mundo ainda parece ouvir, David Petraeus, disse isto. Acredito que veremos pela primeira vez nesta guerra, de qualquer um dos lados, a obtenção de verdadeiros efeitos de armas combinadas. Em outras palavras, tanques protegidos pela infantaria contra mísseis guiados antitanque, artilharia e morteiros mantendo o inimigo abaixado, engenheiros reduzindo os obstáculos e rompendo essas fortificações que os russos estabeleceram, defesa antiaérea mantendo os russos longe dos ucranianos, guerra eletrônica bloqueando os já inadequados sistemas russos de comando e controle. Tudo isso orquestrado por um comando e controle ucraniano muito, muito bom. Além do uso de drones sobre as posições russas para atacá-los em profundidade, com as munições de precisão fornecidas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e por outros países. E isso vai romper as linhas de frente. E vale lembrar que do lado russo, essa é uma força que vem sendo muito desgastada. Muitas dessas unidades estão em combate constante há bem mais de um ano. Eles não estão retirando unidades de operação para reconstituí-las, ou seja, para repor as perdas, as pessoas, os equipamentos e retreiná-las. Estão apenas acrescentando pessoas às linhas de frente. Não é assim que se forma uma força coesa e coerente, uma organização bem disciplinada. E acho que por isso eles vão rachar, se desintegrar e talvez até entrar em colapso. Então veja, o general Petraeus fez praticamente a mesma coisa que Jack Keane fez. Demonizou e minimizou o lado russo, dizendo que eles não prestam. E enalteceu o lado ucraniano, dizendo como ele é ótimo. E eu mostrei aquele trecho para vocês. Ele é um pouco mais longo do que a maioria dos que usamos, porque eu queria que vocês vissem quantos detalhes ele colocou naquele comentário. Quer dizer, ele entrou em toda essa questão da operação de armas combinadas, da inteligência, da artilharia, do apoio de engenharia, do entendimento de que havia minas à frente deles e todas essas coisas. E de algum modo ele diz que eles passariam por tudo isso, romperiam as linhas e os russos desmoronariam e entrariam em colapso. E eu dizia naquela época, antes de isso acontecer, não, isso não vai acontecer. Não porque eu seja brilhante, de novo, mas porque sou honesto, porque olho para as evidências reais e tenho alguma experiência sobre o que é preciso para romper campos minados. Entendo o que é necessário para levar blindados por áreas abertas como aquelas. E embora eu não tivesse o problema dos drones quando passei por isso, eu tinha a ameaça de mísseis e de ataques de longo alcance. Então eu tinha algum conhecimento sobre isso. E claro, ampliei esse conhecimento desde então. Mas veja bem, havia informação suficiente naquela época para saber que aquilo era um completo absurdo. E claro, assim como Jack Keane, voltando ainda mais no tempo, e mais ainda no caso do general Petraeus, uma das razões pelas quais eu realmente ganhei minha primeira espécie de notoriedade, em 2012, foi porque fiquei indignado com o que ele tinha dito, em 2011, sobre o Afeganistão. Talvez você se lembre disso. Foi quando, em março de 2011, ele compareceu diante do Congresso dos Estados Unidos e testemunhou que as coisas estavam melhorando no Afeganistão. Elas vinham indo mal. Lembram do grande e famoso reforço de tropas do Obama? O Talibã tinha sido contido. O impulso deles tinha sido contido. Foi o que ele disse.
Segundo o artigo, Petraeus disse que essas conquistas também são importantes enquanto ele se prepara para apresentar opções e recomendações ao presidente Obama para iniciar a retirada das forças americanas enviadas nesse reforço em julho. Então isso foi em março de 2011. E ele está dizendo ao presidente Obama que poderia começar a se preparar para reduzir suas forças apenas alguns meses depois daquele momento. Além disso, disse Petraeus, o progresso alcançado nos colocou no caminho certo para cumprir o objetivo acordado na Cúpula de Lisboa, em novembro passado. As forças afegãs assumirem a liderança em todo o país até o fim de 2014, quando, segundo o presidente Obama, ele iria sair. Agora, foi lançado um livro de Jonathan Alter que narra toda a história da decisão do presidente Obama. Talvez vocês se lembrem, em, quero dizer, setembro de 2009, o general Sam McChrystal teve um relatório vazado, e depois reconhecemos, em grande parte, que ele próprio o vazou de propósito. Eles afirmavam que perderíamos a guerra se não enviássemos mais 40 mil soldados. Essa foi a declaração original. Depois isso chegou à imprensa e todo mundo disse, meu Deus, Obama, você não pode perder isso. Você disse que esta era a guerra certa. Então, ele iniciou meses de reflexão e análise para decidir se enviaria mais tropas ou se faria outra coisa. Lembrem-se, ele já tinha enviado um grande contingente de forças quando assumiu. Acho que foram 20 mil, pouco depois de tomar posse, em janeiro de 2009. Então agora ele pensava, devemos enviar ainda mais? Isso vai ser necessário? Na época, eu escrevi um documento extenso, provavelmente ainda dá para encontrá-lo no Google. Chamava-se Ir Grande ou Ir Fundo. E nele, eu já analisava todas as situações existentes. E eu disse, se vocês forem com tudo, que era o que o general McChrystal defendia, provavelmente não vai funcionar. E eis o que provavelmente vai acontecer. E a maior parte disso aconteceu. Não seguimos pela via de aprofundar, que, como eu disse, significava reduzir nossas tropas, não ampliá-las, reduzi-las e mudar para uma tática diferente que acabaria nos levando a sair do país. É claro que sabemos o que Obama escolheu. Ele escolheu isto. E neste livro do Jonathan Alter é muito interessante porque mostra ele passando por tudo isso e conversando com todos esses generais diferentes, todos esses líderes, Bob Gates, que era o secretário de defesa na época. E dá para ver como o presidente Obama, que definitivamente não era assessor militar e nunca tinha servido nas Forças Armadas, não tinha conhecimento pessoal sobre isso. Ele confiou nos especialistas. Não há grande crítica nisso. Você não precisa ser assessor militar. Só precisa ter bons instintos e bons assessores. É preciso garantir que as pessoas que você coloca na sua equipe deem conselhos bons e sólidos, para que você possa ouvir o que elas dizem e tomar uma decisão sensata. Mas esse cara que eu acabei de mostrar para vocês estava grotescamente errado na guerra entre Rússia e Ucrânia. Estava grotescamente errado no Afeganistão. E eu também escrevi sobre isso, em 2010, no Armed Forces Journal, sobre o que Petraeus de fato tinha conseguido no Iraque. Porque ele ficou famoso por supostamente ter vencido a guerra do Iraque. Mas como argumentei e escrevi em detalhes, ele encontrou algo que outra pessoa tinha começado e deu apoio a isso, e acabou levando o crédito, só que não foi ideia dele. Mais tarde, ele se convenceu de que tinha sido ideia dele, de que era isso que tinha mudado o rumo da guerra. E então, tudo o que ele precisava fazer era pegar aquela mesma grande ideia que supostamente tinha funcionado no Iraque e usá-la no Afeganistão. Agora ele está dizendo isso ao presidente Obama, e vocês podem ver isso detalhadamente no livro. Então, Obama está ouvindo. Quer dizer, pelo que Obama sabia, ele tinha vencido no Iraque. Então devia saber do que estava falando. Won Iraq, so he must know what he's talking about. But that wasn't the case. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não sabia do que estava falando. Estava se atribuindo um mérito que não conquistou e não dava o devido crédito à verdadeira origem disso, que foram os filhos do Iraque. Foi um sheik iraquiano específico que decidiu por conta própria se voltar contra a Al-Qaeda. Ele também era sunita e perguntou aos americanos:
Vocês vão trabalhar comigo contra a Al-Qaeda, nosso inimigo em comum? Isso apesar de haver, na época, uma insurgência sunita. E Petraeus percebeu isso e disse: ei, vamos aproveitar isso, porque estava funcionando na 1ª Brigada da 1ª Divisão Blindada e numa determinada área. Petraeus se agarrou a isso. Mas em vez de reconhecer que havia um conjunto muito específico de circunstâncias, iniciado por outra pessoa no terreno, do qual ele apenas se beneficiou, ele fez parecer que a ideia era dele. He instead passed it off like it was his idea. And it loved everyone, gave him all the credit. E o público adorou e deu todo o crédito a ele, mas nunca foi dele. E agora você tem o presidente dos Estados Unidos ouvindo esse general. E eles vêm ouvindo Petraeus desde então. Eu nunca vou entender por quê. Tudo que ele disse sobre o Afeganistão foi exposto como sendo terrivelmente errado em agosto de 2021, quando tudo desmoronou. E em vez de reconhecer, uau, cara, você estava completamente errado. Tudo que você disse estava errado. Você estava errado em 2011. Estava errado em 2012. Quando eu vim a público pela primeira vez e expus isso, em fevereiro de 2012, eu mostrei como ele estava mentindo, porque eu tinha estado lá no terreno e sabia que era mentira. E eu disse a ele por que era mentira. As pessoas ainda o escutam, mesmo depois de o que eu disse ter sido confirmado, em agosto de 2021, com o colapso das nossas forças, o colapso das forças afegãs, que ele dizia estarem a caminho do sucesso e toda aquela conversa. E ainda hoje, as pessoas continuam colocando esse cara nas grandes redes de notícias. Aparentemente, presidentes ainda o escutam. Nunca vou entender por quê. E veja, isso é algo com que me importo há muito tempo. Foi sobre isso que escrevi pela primeira vez, em agosto de 2013. Escrevi esse artigo no Armed Forces Journal. Acho que isso também está disponível por aí. Você pode procurar, pode pesquisar no Google. Eu escrevi: expurguem os generais. E nesse artigo, escrevi: os generais do Exército dos Estados Unidos, como grupo, perderam a capacidade de funcionar com eficácia no mais alto nível exigido daqueles a quem atribuímos a responsa de proteger nossa nação. Nos últimos 20 anos, ou seja, em 2013, eu já dizia isso a vocês, nossos principais líderes acumularam um histórico de fracassos em grandes atividades organizacionais, em aquisições e em esforços estratégicos. Esses fracassos vieram acompanhados das marcas de uma organização incapaz ou sem disposição para se corrigir. Resistência agressiva à divulgação de problemas, supressão de resultados de testes que deram errado, declarações públicas de sucesso quando nada justificava isso e ausência de responsabilização. Isso era verdade 13 anos atrás, e eu estava falando dos 20 anos anteriores àquele momento. E agora, até hoje, ainda estamos aqui. Todos eles estão dizendo a vocês: precisamos agir com força no Estreito de Hormuz. Vocês precisam agir com força contra o Irã. E eu estou dizendo por que isso é uma má ideia. Dizem que os russos estão perdendo, então precisamos continuar apoiando a Ucrânia. Eles não estão perdendo. Apoiar a Ucrânia só vai aumentar o custo dessa derrota. Não vai mudar o resultado. Isso já está definido. É disso que se tratam guerras de desgaste. Os fundamentos estão aí. Qualquer pessoa disposta a olhar para eles com sobriedade, sem a lente de que nós somos ótimos e todo mundo é uma porcaria. E por isso, temos que vencer porque está escrito Edel's Noah na nossa camisa. Estamos usando uma bandeira. Quer dizer, somos americanos, então é claro, tudo o que fizermos vai dar certo, porque eu quero que dê certo. Parece tão estúpido saindo da minha boca desse jeito, mas é isso que essas pessoas estão dizendo com a maior seriedade. Precisamos parar de ouvir isso, porque um dia desses, a derrota no Afeganistão foi um fracasso estratégico. A criação do ISIS, na verdade, aconteceu por causa da nossa falta de disposição, na guerra do Iraque, de fazer qualquer coisa que fizesse sentido. Para começar, iniciar a guerra foi, obviamente, baseado em acusações fraudulentas. Mas depois a maneira como reagimos a isso, que era o que todos os generais queriam, ajudou a criar as condições que deram origem ao ISIS. E então o presidente Obama tomou uma decisão ruim.
Mais uma vez, ele provavelmente ouviu muitos dos seus generais na época e mandou nossas forças americanas de volta ao Iraque. E ainda há algumas lá até hoje. Ainda não conseguimos tirá-las todas de lá. É assim que esse conselho é ruim. Mas essas coisas, embora constrangedoras, não foram realmente tão custosas para o mundo nem para a América, porque não havia petróleo envolvido. Não houve problemas em cascata envolvidos. Foi constrangedor e humilhante. Mas fora isso, nem chegou a afetar o povo americano. Esta guerra aqui, no Irã, e a outra, entre Rússia e Ucrânia, tem o potencial de explodir pelo mundo todo. Se continuarmos ajudando a Ucrânia a avançar cada vez mais para dentro da Rússia, essa guerra pode se expandir. E aí, querendo ou não, poderemos estar numa guerra global. Esta no Oriente Médio, se não se expandir sozinha para uma guerra global, pode se expandir se continuarmos ouvindo esses caras e voltarmos à decisão do presidente Trump ontem de não realizar esse grande ataque. E no fim, eles o convencem a fazer isso, convencendo-o de que de algum jeito vai dar certo. Ora, vocês provavelmente estão lançando o mundo numa depressão global. E a guerra entre Rússia e Ucrânia e a guerra com o Irã estão interligadas de muitas maneiras diferentes. A energia é uma delas, e o que acontece em uma pode acontecer na outra, e isso pode ser simplesmente catastrófico. E, no entanto, você nunca saberia que estamos correndo esse tipo de risco ao ouvir nossos almirantes e generais aposentados. É necessário que você pense e precisamos fazer mais. Precisamos fazer isso. Precisamos tentar de novo. Mesmo que não tenha funcionado antes, precisamos fazer isso de novo. Acredite em mim, eu tinha estrelas no ombro. É isso que eles querem dizer. E nós ainda estamos ouvindo essas pessoas. Então eu peço a você, abra um pouco a sua mente aqui. Veja o histórico. Veja o artigo da Craddock que acabei de falar, voltando 13 anos, e em alguns casos ainda mais do que isso, e os 20 anos que eu mencionei antes disso. Volte e leia esse artigo. Veja bem, ele registra exatamente aquilo de que eu estava falando sobre os 20 anos anteriores. Você pode ver neste canal o que vem acontecendo nos últimos 13 anos, especialmente nos últimos 3 anos em que estamos no ar. Você pode ver. Nós temos sido consistentes em dizer a verdade a vocês. Esses caras estão enganando vocês e nos levando a um desastre potencialmente estratégico, coisas que vão afetar todos os americanos por um longo período de tempo. Temos que parar de ouvir essas pessoas antes que seja tarde demais. E isso significa, principalmente agora, o presidente Trump. Ele precisa se livrar de cada um desses caras, apagar os números de telefone deles, bloqueá-los, fazer o que for preciso, mudar os códigos da porta da frente para que nenhum deles consiga entrar. Não sei, mas a Fox News precisa parar de colocá-los no ar. Precisa começar a colocar no ar pessoas que digam a verdade, para que o povo americano não fique chocado mais tarde. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço. Sei que foi algo meio emocionante para mim, porque venho lutando essa batalha. Veja, desde 2011, 2010, 2013, por todo esse tempo até aqui. E vamos continuar lutando, porque vocês merecem saber a verdade. Muito obrigado e vejo vocês amanhã no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, é não mantenhas. Latimer Zionis. Nada disso, não mantenhas, Elias. Que me prima flamed, e por favor, War. Share this with somebody you love.